saudações da banca avaliadora do CCT 2020. Meu nome é Bárbara Steca, eu sou graduanda no curso de Arquitetura e Urbanismo da UTFPR e pesquisadora voluntária no Laboratório de Urbanismo e Paisagismo da Universidade. Meu artigo tem como tema as manifestações populares como forma de combate ao desmonte da educação no Brasil. Ele foi desenvolvido no grupo de pesquisa Observatório de Conflitos Urbanos de Curitiba. Essa pesquisa ela analisa o plano de desmonte da educação no Brasil, iniciado em 2016 no governo Temer, com a PEC 241 e a Emenda Constitucional 95, que estabeleceram limites orçamentários que afetaram diretamente a educação pública. A aprovação dessas medidas provocou o movimento dos estudantes secundaristas e a mobilização universitária, ambos desencadeando ações de ocupação. Para compreender a proposta dessa pesquisa, é importante ter em mente que a educação pública é um direito constitucional, além de um instrumento de inclusão social. Também devemos lembrar que as manifestações são conflitos urbanos, elementos através dos quais ocorrem as disputas de discurso e o fenômeno de unificação popular. Dito isso, a gente estabelece como objetivo desse artigo a análise dos protestos pela educação, identificar seus elementos e principalmente compreender o seu papel no contexto dos ataques às universidades públicas. As medidas aprovadas em 2016 foram implementadas a partir de 2018 e é esse dado que estabelece o recorte temporal da pesquisa. Analisamos então os anos de 2018 e 2019, que são o último ano do mandato de Michel Temer e o primeiro ano do governo Bolsonaro. Para a construção da análise foi utilizado o MapCon, que é o mapeamento de conflitos, o banco de dados alimentado mensalmente pelos grupos de pesquisa das Universidades Federais do Paraná, bem como notícias captadas nas principais mídias digitais, consulta à literatura especializada e tabelas das manifestações populares desenvolvidas utilizando os dados do MapCon. Para esse artigo foram selecionadas 4 categorias de análise com base na reincidência desses elementos. São elas o objeto de conflito, o agente instigador, o agente reclamado e o repertório de ação. Existe uma variação na maneira como o objeto de conflito se manifesta e, para ilustrar essa diversificação, é apresentada uma tabela de manifestações ocorridas em períodos semelhantes nos 2 anos analisados. O que fica claro é que, mesmo quando os objetos são diferentes, eles estão correndo dentro de uma mesma esfera, que nesse caso é a educação. Dos objetos de conflito, o que mais se destaca, temos os cortes orçamentários em 38% das manifestações, que é importante associá-la a uma outra forma de ataque comum no governo Bolsonaro, que é a desmoralização da educação superior pública. Esses ataques estavam presentes nas falas dos ex-ministros da Educação, Ricardo Vélez e Abraham Weintraub, e esse último foi quem acusou as universidades de serem lugares de balbúrdia e justificou, assim, a decisão de implementar um novo corte de 30% nas verbas das universidades federais. Outro objeto de conflito que se destaca é a censura ideológica no ambiente acadêmico, associada aqui ao projeto Escola Sem Partido, que tem hoje uma nova versão tramitando na Câmara dos Deputados. Nas sessões onde esse projeto foi discutido, em Curitiba foi registrada a presença de professores e estudantes das redes públicas se posicionando contrários à proposta. Continuando com as categorias analisadas, temos os agentes instigadores, e não é inesperado que a comunidade acadêmica, representada por discentes, docentes e servidores, apareça com maior porcentagem desses agentes, em 2018 representada por 57%. Mas é interessante perceber que esse número diminui no ano seguinte, ao contrário do que pode parecer, não é uma ausência do corpo acadêmico, mas um aumento de outros grupos. Temos aqui representada a sociedade como um todo, que significa simplesmente que não são grupos organizados, mas a população se manifestando de maneira espontânea. Nos agentes reclamados, o governo federal aparece em destaque nos 2 anos analisados e em 2019 representa 71% do total. Esse percentual reforça o descontentamento dos agentes instigadores já demonstrado pelos dados anteriores. Sobre o repertório de ação, vemos em 2018 menos manifestações e uma variedade maior de ações, e em 2019 o destaque das passeatas, representadas por 33% do total, um crescimento expressivo comparado ao ano anterior. E as passeatas, ela tem como maior característica a ocupação do espaço público, o que reforça o caráter de unificação popular dos conflitos urbanos. Concluímos, então, que o que os dados nos mostram é que, mesmo com diferentes gestões do governo federal buscando desmoralizar e escatear a educação, os setores da sociedade se manifestam em sua defesa. E o plano de mercantilização da educação não é exclusividade do governo Bolsonaro, mas é intensificado no seu mandato. O espaço público, então, é palco para essa disputa de discurso entre o governo e as lideranças organizadas, que lutam por espaços democráticos que preparem cidadãos críticos, politizados e plurais. Muito obrigada.